E elas estão trabalhando bem ali. 12h16 agora. E uma cobrança que deu resultado foi a cobrança em relação àquela questão do SAMU. Pelo jeito, nós não estamos errados nem falando mentira não, né, Márcio? Não estamos, né, Juliano? Presta atenção, que esse caso é grave, esse caso é sério. Nós destacamos isso na semana passada também. É mais uma denúncia aqui da equipe do Pinga Fogo. Semana passada nós destacamos esse caso que ambulâncias do SAMU de Maringá estão ficando paradas por falta de funcionários. Falta de funcionários, as ambulâncias estão paradas. Se ligar no 192, pode ser que não tenha ambulância para atender porque não tem funcionário para trabalhar. Importante a gente explicar como é que funciona o SAMU. O SAMU de Maringá, ele é metade prefeitura e metade pró-AMUSEP, que é um consórcio formado pelas cidades da região, cada uma dá um pouco de dinheiro por mês para manter a estrutura. Metade dos funcionários do SAMU, como Maringá é a maior cidade, metade são funcionários da prefeitura, que trabalhavam no SAMU antigo, que era só prefeitura. Eles implantaram o consórcio, Maringá faz parte, Maringá cedeu metade dos funcionários, o consórcio contrata a outra parte, mas não tem gente suficiente, e nós mostramos aqui a semana passada, através de um relatório elaborado por funcionários do SAMU. Esse relatório não foi eu que bolei, não foi o Juliano, foram funcionários internos do SAMU que elaboraram esse relatório através da CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Funcionários. Toda grande empresa tem a CIPA montada e o SAMU tem a CIPA constituída. A CIPA, inclusive que tem reconhecimento legal, a CIPA montou montou um dossiê e encaminhou esse dossiê para a direção do consórcio, direção do SAMU, e mandou para o Ministério Público também, denunciando o caso. Nós tivemos acesso e mostramos. Olha só o que a CIPA diz. Isso é absurdo. Isso é um absurdo em Maringá. Você precisa entender a gravidade desse assunto. Enche a tela para a gente, Teninho. Ó, detalhamento. Olha quantas horas as ambulâncias ficaram baixadas. Isso aí nós mostramos semana passada, cada ambulância ficou uma determinada quantidade de tempo. Por quê? Porque não tem funcionário. O funcionário, Juliano, ele precisa parar para almoçar e os funcionários da prefeitura precisam parar para fazer o que eles chamam de intrajornada, porque eles não podem, por decisão legal, inclusive, trabalhar muito, fazer uma carga horária extensa. Tem que ser dividida. Então, durante o expediente, eles têm que ter um determinado horário, porque eles estavam ficando doentes. Então, tem que fazer o intervalo. Durante os intervalos, não tem gente para substituir. Aí, o que eles fazem? Não. A ambulância que está lá, o Joãozinho e o Pedrinho. O Pedrinho está na hora de descanso, ou na hora do almoço dele. O Central, se entrar uma ocorrência, não chama a ambulância do Joãozinho e do Pedrinho, não, porque eles estão almoçando agora e não tem gente para repor eles. Ela fica baixada. Se tiver ocorrência, ela não pode atender, porque os caras têm que fazer o horário de almoço deles. 202 horas de ambulâncias baixadas em 29 dias. Isso é gravíssimo. Isso é seríssimo. Nós já denunciamos esse caso a semana passada. Pois bem, nós temos uma novidade. A equipe do Pinga Fogo teve acesso, porque a direção do SAMU diz que essa informação que nós divulgamos, ela não existe. Que esse relatório dos funcionários não tem valor nenhum. Foi o que a direção do SAMU disse. Assinado lá pelos diretores do SAMU, do pró-AMUSEP. Dizendo, não, esses funcionários não estão batendo biela, estão loucos. Isso aqui não faz sentido nenhum. São afirmações falaciosas. Só que eles vão ter que dar explicações. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Porque esse documento aqui foi parar no Ministério Público. Foi parar lá. Tá. Eles disseram que não existe. Funcionários do SAMU nos procuraram depois que nós divulgamos e disseram assim, não existe? Então olha aqui, seu Márcio. Mostraram para mim, apresentaram para a nossa equipe, mensagem enviada para os funcionários do SAMU, pela coordenação do SAMU, onde eles afirmam que as ambulâncias têm que ficar paradas para o intervalo
dos trabalhadores. Quem trabalha no SAMU recebeu essa mensagem que você vai ler comigo agora. Essa é a mensagem, é um print, tá? A nossa equipe aqui achou por bem borrar ali o nome do coordenador, até porque aparece até o telefone celular dele, mas essa é a mensagem que os funcionários do SAMU receberam. A mensagem diz o seguinte: bom dia, segue a escala colocada em mural sobre o intervalo de 1 hora para colaborador e será organizado pela Central de Regulação conforme a demanda do dia, dando-lhe o direito do descanso. Ressalva situações que estiverem em ocorrência e não conseguirem usufruir do descanso. Ou seja, se a pessoa estiver na rua atendendo a ocorrência, não é para ela parar e voltar, é para ela terminar de atender a ocorrência e depois faz o horário. Essa hora que ele estiver trabalhando fora será indenizada. Justificativa através do portal do servidor, informando o motivo. A princípio, isso aqui, Juliano, essa mensagem aí que eu estou lendo com vocês, ela foi mandada para os funcionários do SAMU pelo coordenador, um dos coordenadores do SAMU. A princípio, ele diz, eu vou orientar a central desta formar um intervalo. Tá vendo aquele B1? Não é o banana de pijamas, B1 e B2, não. É uma unidade de ambulância. É a básica 1, a básica 3, a básica 2 e a básica 4. São 4 ambulâncias. A básica 1 vai ficar parada das 11 ao meio-dia. A básica 3, do meio-dia a 1. A básica 2, da 1 às 2. A básica 4, das 2 às 5. Quer dizer, se entrar uma ocorrência e as outras ambulâncias estiverem atendendo, a ocorrência for do meio-dia a 1, vai ter que pedir ajuda para o bombeiro, para a ambulância da Unimed, porque do meio-dia a 1, a ambulância do SAMU está abaixada para os caras fazerem o intervalo, que é direito deles, mas porque não tem funcionário para repor. Olha lá, das 5 às 6, das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9. E essa escala está em vigor, é a escala do mês de maio. Então, nesses horários, tem ambulâncias, agora que hora que é? Meio-dia e 23. Olha lá, a ambulância B3, ela está parada, porque entre meio-dia e 1, ela não vai rodar. Está parado porque não tem funcionário. Não tem a equipe para ambulância. Não tem equipe, porque assim, Juliano... A ambulância não pode ir lá com o motorista sozinho. Por exemplo, Juliano é o motorista e eu sou o enfermeiro, né? Tem uma ocorrência simples, vai a básica. Então vai nós dois, você vai dirigindo e eu sou o enfermeiro, ou o técnico de enfermagem, tá? Agora, nós precisamos almoçar. Nós estamos no horário de almoço. O que seria o correto? Juliano, vamos almoçar? Vamos. Nininho e Samuca, vocês assumem agora que a ambulância não pode parar. Ela tem que ficar de prontidão 24 horas. Porque o acidente acontece, não acontece com horário programado. A pessoa não infarta com hora marcada. Os acidentes acontecem de repente. Então a ambulância tem que estar de prontidão. Você imagina, Juliano, tá pegando fogo na casa. Nós não podemos atender agora o caminhão do Corpo de Bombeiros porque o motorista está almoçando e não tem outro. Isso não existe. Isso é uma imbecilidade do tamanho do mundo. Isso é incompetência de quem comanda o SAMU. Isso é vergonha para as prefeituras da região que pagam esse consórcio chamado PROAMUSEP para fazer funcionar, para socorrer pessoas, mas as pessoas estão correndo risco porque as ambulâncias estão ficando paradas por falta de funcionários. E vale lembrar o seguinte, a paralisação, por exemplo, de uma ambulância... Pode encher a tela de novo aí, Nininho, com isso. Lá demonstra, Márcio, ó. Não é apenas 1 hora no dia. Olha lá, tá vendo? A B1 lá em cima. 11 a meio-dia, ou seja, Isso. como se fosse um horário de almoço de uma equipe. Isso, 1 hora. E depois lá, mais 1 hora das 5 às 6 da tarde. Isso. E depois, de novo, lá da 1 às 2 da manhã, ou seja, 3 vezes no dia. 3 horas diariamente. Cada uma. Cada uma. Só que são 4. 3 vezes 4? 12. Em 24 horas, nós temos 12 horas de ambulâncias baixadas. Isso é uma imbecilidade. Isso é o cúmulo. Isso aí tem que ser aberto uma CPI para investigar isso aqui em Maringá. Não pode. As prefeituras estão pagando
A prefeitura paga por número de habitante. Por número de habitante que tem a cidade, o prefeito tem que pagar o consórcio. Para onde está indo esse dinheiro? Que não contratam funcionários. Aí, Juliano, nós denunciamos a semana passada. E aí eu fui informado por funcionários que a direção mandou mais funcionários, porque eles contratam temporários. Só que mandaram funcionários a menos. Por exemplo, vai baixar do meio-dia uma ambulância 1. Um exemplo, tá? Então tem que mandar mais funcionários. Aí eu mandei. Só que eles mandaram um enfermeiro. Só que o enfermeiro não pode dirigir a ambulância. Aí o enfermeiro que eles contrataram fica parado lá, porque ele não pode sair para ocorrência, porque não tem motorista. Quando eles mandam o motorista, não mandam o enfermeiro. Ele está contratado, mas não pode trabalhar também. É o patati patatá tá cuidando desse negócio. Não é possível um negócio desse. E ninguém faz nada. Ninguém fala nada. Ninguém cobra. Ah, cobra sim. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que foi quem descobriu esse escândalo que nós divulgamos aqui. Lembra, mês passado? O sindicato falou que não tem espaço nem para as ambulâncias fazer manobra na UPA da Zona Norte. Tá feio o negócio. Os funcionários estão tendo que limpar os banheiros porque não tem zeladora para limpar o banheiro do SAMU. Lembra disso? Nós falamos? Que metade da equipe está doente. Está afastado porque está doente, porque não consegue continuar trabalhando no clima que está. O pessoal do Promosep diz que as informações não são verdadeiras, que nós estamos exagerando. Então tá. Amanhã, vocês falam isso para o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho intimou e amanhã tem audiência. Foi parar no Ministério Público do Trabalho, seu Juliano. Olha lá, ó. Foi remarcada para amanhã, dia 22/5, às 2h30 da tarde, uma audiência com o procurador, Dr. Fábio Aurélio da Silva Alcuri, que é da Procuradoria do Trabalho aqui do município de Maringá. Uma audiência marcada para discutir as condições de trabalho dos trabalhadores do SAMU. Amanhã vão ter que dar explicações lá no Ministério Público do Trabalho. Aqui nós não inventamos, só falamos com base em documento. E tem um outro detalhe que eu quero deixar bem claro. Nós não estamos aqui criticando o trabalho do SAMU. O trabalho do SAMU é espetacular. Espetacular. Se tem uma organização que nós temos que tirar o chapéu, é o SAMU. É o SAMU. Desde o condutor até o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. Parabéns aos auxiliares de enfermagem. Ontem foi o dia de vocês, o dia do auxiliar de enfermagem, o dia do técnico de enfermagem. Parabéns para vocês, tá? Médicos, enfermeiros, condutores, atendentes, todo mundo trabalha de uma forma espetacular. Só que a condição que eles têm de trabalho não está legal. Não está legal. E alguém precisa fazer alguma coisa. Porque senão daqui a pouco vai ter chamado, vai ter gente precisando do atendimento e não vai ter ambulância para atender, porque as ambulâncias vão estar ou quebradas, como nós denunciamos, e depois da nossa denúncia mandaram um lote de ambulância para reforma, para fazer revisão. Revisão elétrica, revisão mecânica, até trocar os pneus de algumas viaturas na quinta e sexta-feira passada, depois da nossa denúncia. O serviço é sensacional, mas a organização dele, os caras que estão lá, eu nem sei quem são, mas são ruins de serviço, Juliano. E eles precisam oferecer melhores condições de trabalho para esse pessoal que vai para as ruas e que faz esse excelente trabalho e que a gente sempre faz questão de valorizar. Mas precisam ter essas condições para realizar esse trabalho. Não para por aí. Te segue acompanhando o desenrolar de tudo isso e outras informações que vão surgindo ainda dentro de denúncias aí em relação a essa estrutura que as nossas autoridades ou nossos representantes estão oferecendo para esses servidores do SAMU trabalharem. 12h30 agora, e ainda falando de saúde, eu quero falar com você que